Fala pessoal, quem está falando aqui com vocês é o professor Wildes Lemos e eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades e aplicações dos halocompostos. Os compostos halogenados ou halocompostos, como vocês preferirem chamar, são substâncias formadas da junção de um hidrocarboneto com um ou mais halogênios, que são nada mais nada menos do que os elementos da família 7A da tabela periódica. São eles o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. A seguir, eu vou falar um pouco das propriedades e aplicações dos halocompostos. Os halocompostos são, em sua maioria, pouco solúveis em água, e isso se dá pelo fato de, mesmo que as ligações carbono-halogênio sejam polares, as moléculas de halogênio-alcanos não são polares o suficiente para se dissolverem em água. O carbono ligado ao halogênio é parcialmente positivo, e isso faz com que ele seja mais suscetível a reações de substituição nucleofílica, onde o nucleófilo substitui o halogênio. Mas, professor, o que é nucleófilo? Bem, nucleófilo é uma espécie química que busca centros de cargas positivas em uma molécula. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. A hidroxila, ou melhor dizendo, o íon hidróxido, que é o OH-, a sua carga negativa é atraída para regiões da molécula que tem carga parcialmente positiva. A água ela atua como nucleófilo nas reações de hidrólise, ou seja, nas reações em que uma ligação carbono-elemento é substituída por uma ligação carbono-oxigênio. Vejamos aqui na imagem, que é o caso do brometo de metila. Ele sofre reação com o íon hidróxido, que tem a sua carga negativa, e que é atraído pela região da molécula que tem a carga positiva, ou seja, o carbono. Como vocês podem ver aí na imagem, ele provoca a retirada desse bromo, ou melhor dizendo, ele vai substituir o bromo na região do carbono, formando assim o álcool metílico. E como subproduto teremos o íon brometo, que poderá se ligar com outro grupo ou elemento que tenha carga parcialmente positiva. Bem, agora eu vou falar um pouco das aplicações dos haletos orgânicos, que é basicamente a mesma coisa que compostos halogenados e halocompostos. Só vai mesmo mudar a nomenclatura, que é até mais uma para vocês aprenderem. Enfim, existem muitas aplicações para os haletos, dentre elas estarei citando alguns exemplos mais importantes pelos quais os haletos orgânicos são muito utilizados. Posso começar falando dos solventes. O haleto mais importante usado como solvente é o tetracloreto de carbono, que é o CCl4, que é muito tóxico. Também são muito utilizados em inseticidas, como por exemplo o benzeno hexaclorado, que é o BHC, de fórmula molecular C6H6Cl6, e também o dicloro difenil tricloroetano, quase que eu não falo, que é o DDT, de fórmula C14H9Cl5, que era um importante inseticida que foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Sua produção foi proibida em vários países devido à sua alta toxicidade. Os freons HCCl3 e CCl2F2 e muitos outros eram utilizados como gás de refrigeração, e mais para frente eles foram utilizados assim como aerosóis. E com o tempo descobriu-se que prejudicava o meio ambiente, destruía a camada de ozônio e foi reduzida a sua produção. Bem, como eu falei, foi reduzido, não extinguido, tá? Vou falar também do clorofórmio, que é o HCCl3. Ele foi muito usado como anestésico lá para meados de 1847 na Inglaterra, para fins cirúrgicos. Porém, devido à sua alta toxicidade e à possibilidade de causar parada respiratória e danos irreparáveis ao fígado, o uso do clorofórmio foi suspenso para este fim e segue assim até hoje. Ainda bem, né? Além desses citados acima, os haletos orgânicos são também utilizados na produção de lança-perfumes e narcóticos. Mais um motivo para não fazer uso desse tipo de substância. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu só queria mesmo dar uma breve resumida e uma orientação para vocês saberem as propriedades e aplicações dos halocompostos. E foi basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e é isso.